Bom, pessoal, novamente saudando aí todo mundo que está aqui nessa nossa primeira experiência, vamos dizer assim, da nossa aula aberta de Ciência Política e Teoria Geral do Estado, certo? Essa aula aberta, ela tem um foco, vamos dizer assim, que está relacionado à discussão da disciplina, né? E, ao mesmo tempo, tem como preocupação a gente abrir uma discussão, principalmente, a gente tem alunos de Direito, de História aqui, alunos de Direito tanto daqui da ESA quanto da FASP, na Faculdade Sertão do Pajeú, que é mantida lá pela autarquia educacional de Afogados da Engazeira, e outras pessoas também que são de fora, de outras instituições, né? Pelo menos dá para perceber aqui, pelo que eu já andei visualizando, professores, né? A professora Kátia, que foi nossa professora também, que agora está na E7, lá de Serra Talhada, certo? E aí eu fico muito feliz da gente provocar essa discussão, porque a disciplina que a gente dá lá em Direito é uma disciplina teórica e muito vinculada às discussões políticas e ligada ao Estado, e eu, às vezes, percebo que os meninos, quando entram no primeiro período de Direito, eles já querem... Eles esquecem, às vezes, de fazer uma formação também mais ampla, né, humana e social, e muitas vezes ficam pensando só que vão logo decorar as partes dos códigos lá, da parte específica do direito, mas a gente tem que entender que o direito é uma ciência humana social, né, e a gente sempre discute isso na sala de aula, inclusive para a gente entender como é que as leis são construídas, os interesses que tem por trás muitas vezes, os lobbies, né, tudo isso passa por essa, vamos dizer assim, essa bifurcação, essa relação entre direito, Estado e política, né? Ou seja, não dá para a gente eliminar essas questões, e eu acho que é urgente que a gente faça na formação jurídica, pelo menos eu percebo isso, não sou da área, minha área é a área da história, mas assim, pelo que eu leio, dialogo e discuto com pessoas, percebo que eu acho que a gente tem que voltar para uma visão, para uma formação mais humanística. Eu acho que essa é a saída, inclusive, para a realidade que a gente se encontra. E no campo do direito, eu acho que isso é muito importante. Né? Em um determinado momento, isso foi se perdendo nas profissões, eu estou falando do direito, mas eu posso pensar em outras áreas, a área da saúde também, eu percebo muito isso, certo? E até mesmo nas formações, eu acho que de algumas licenciaturas a gente tem essa perda de uma preocupação mais ampla, que você tenta relacionar, não é tirar o foco da formação específica, né? Enquanto profissionais do direito, mas assim, que você tem uma visão ampla. Eu acho que essa é o compromisso da instituição, da ESA, né, uma instituição com mais de 50 anos, né, de formação de profissionais em ensino superior, né, e eu acho que essa discussão sobre o racismo estrutural é uma discussão central na nossa sociedade, né, a gente acabou o momento da escravidão lá em 1888, mas as marcas e as permanências, elas continuam naquilo que a gente ontem discutiu, inclusive, numa aula da disciplina de Afro-Brasileira no curso de História, do que eu costumo brincando ontem com o professor Jorge, uma espécie de racismo nosso de cada dia, onde cada um da gente, de alguma forma, né, por mais que não se identifique ou não fale publicamente que é racista, a gente foi construído dentro de uma sociedade racista, em algum momento a gente reproduz brincadeiras e piadas racistas, né? E isso faz parte de um processo de deseducação, na verdade. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Ao lado de uma legislação que existe para exatamente punir os excessos, aliado a isso tem que ter um processo de deseducação, eu costumo dizer assim, para que as pessoas elas também reaprendam a relacionar-se com a coisa da diferença. A gente está falando do racismo especificamente, mas com toda a diversidade que a sociedade contemporânea ela tem, que a gente tem que, desde cedo, vamos dizer assim, inculcar isso nas nossas crianças, né? Eu tenho um filho, tentar construir isso, seja com relação à orientação sexual, seja com relação à questão étnica, seja com relação à religião, né? Essas questões, elas são sempre pertinentes, e eu acho que isso faz parte da formação e da discussão de vocês enquanto, vamos dizer assim, enquanto profissionais. A gente tem que estar muito nessa perspectiva. E aí eu trago a professora Karina, né? Ela é formada em Direito pela Católica, né? Trabalha muito e atua muito nessa discussão penal, também nas questões relacionadas a essa discussão ético-racial, né, a diversidade, tem atuado bastante na OAB, né, trazendo uma discussão que é necessária, né, a gente não pode esquecer que a OAB, em grande medida, historicamente, é uma sociedade que
que tem uma importância na formação dos profissionais do direito, mas, ao mesmo tempo, durante muito tempo, não teve muito vinculado a essas discussões mais específicas que são urgentes na sociedade contemporânea. Então, professora Karina, a senhora está aí com... A senhorita está aí com... com tempo para falar, né? A gente vai aí delimitar 40 minutos e depois a gente abre para algumas questões, colocações, né, e apreciações aí. Seja bem-vindo aqui à ESA, né? E também bem-vindo aos alunos da FASP e das instituições que estejam aqui presentes. Professora? Eu acho que ela caiu, Augusto. Não, ela está aí. Fica no celular, é melhor. Não, voltei. Estou aqui. Vou desistir do computador. Boa noite, pessoal. Para quem chegou depois da apresentação do professor César, eu me chamo Karina Cioli, sou advogada. Ainda não sou professora, mas em breve, se Deus quiser, serei. Mas é um pronome de tratamento que eu não me incomodo em ser chamada. Para mim, é o pronome de tratamento mais bonito que tem. Estou feliz e honrada em poder participar, né, dessa aula de teoria do Estado e ciência política aqui da ESA, porque eu acredito que aqui, o professor Augusto César me corrija se eu estiver errada, aqui a gente tem alunos tanto do começo do curso, quanto eu acredito do final, né? Eu sei que os alunos da FASP que estão aqui assistindo já estão se encaminhando para o final do curso, Tânia, Juliane, e é muito importante, né, que a gente tenha nos espaços acadêmicos, nas universidades, nas faculdades, essas oportunidades para a gente conversar sobre temas que a gente não encontra nos códigos. A gente hoje existe uma preocupação de um ramo do direito, que é o direito antidiscriminatório, né, em tratar de questões relacionadas à raça e etnia do ponto de vista jurídico, mas ainda é um tema muito pouco debatido nas universidades e nos centros acadêmicos. É uma pena que esses temas sejam debatidos nesses espaços, nas instituições educacionais, apenas nos meses de novembro, quando eu acredito, justamente pelo motivo que o professor Augusto César falou, né, pelo fato de o direito ser uma ciência humana, eu acredito que temas como esse deviam ser discutidos ao longo de todo o curso de direito. Afinal de contas, né, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Então, não pensem que vocês vão se tornar bons juristas, né, sejam advogados, sejam delegados, sejam professores, policiais, juízes, defensores públicos, promotores, se vocês decorarem apenas leis e códigos. Inclusive, até para passar em concurso, hoje em dia, existem já essas disciplinas de direito antidiscriminatório, direitos humanos, sociologia jurídica, que já são cobradas. Então, se vocês tiverem essa preocupação também, né, com marcar um X, tratem de estudar esses ramos do direito que a gente não encontra nos códigos. E aí eu começo, né, a conversa da gente fazendo essa reflexão sobre as emendas, né, dos nossos cursos de direito, porque eu vejo uma preocupação muito tecnicista da academia, né, em nos ensinar a marcar um X e nos ensinar muito pouco a tratar de gente. Afinal de contas, pelo fato de o direito ser uma ciência humana, nosso objeto, entre aspas, né, de trabalho e de estudo, são os seres humanos, são as pessoas. E aí, quando a gente fala de racismo, no caso do racismo estrutural e institucional, que são coisas diferentes, mas quando a gente fala da questão racial, a gente tende a acreditar, sobretudo pela educação que a gente teve ao longo do nosso ensino médio, de que a gente vive numa democracia racial, né? Como alguns autores chamam, né? De que no Brasil existe o mito da democracia racial. Só que, na verdade, se a gente fizer eu nem gosto dessa expressão, mas se a gente fizer o teste do pescoço, a gente vai ver que a disparidade é muito grande. Basta a gente observar, no curso de Direito da AES, aqui em Arco Verde, né, quantos professores negros e negras a gente tem. Na FASP, né, as meninas que são alunas da FASP em Afogados podem me dizer, eu, por ser afogada da Engazeira, eu desconheço, né, se existe algum professor ou professora negra no curso de Direito. Porque a gente sabe que o sistema de justiça, né, seja a academia, seja o próprio poder judiciário, além de classista,
é racista também. Afinal de contas, reproduz os preconceitos da nossa sociedade. Por ser um ambiente totalmente elitista, arcaico e conservador, ainda é um ambiente que está muito pouco aberto ao debate sobre relações raciais, sobre cotas raciais, enfim. E aí, querendo assim, começar essa conversa da gente, né, com essas provocações, eu pergunto a vocês. E aí não precisam me responder agora, né? Obviamente, a gente pode conversar no final. Vocês podem me responder no final. Vocês costumam fazer compras, né, numa loja, no supermercado, tranquilamente, numa boa, sabendo que ninguém vai seguir vocês dentro da loja? Outra pergunta. Quando vocês ligam a televisão, né, nos jornais, nas bancadas dos jornais televisivos, nas novelas, nas séries, nos filmes, as pessoas representadas ali se parecem esteticamente com vocês? Terceira pergunta, e aí vai na maioria dos casos, para as mulheres aqui. É fácil encontrar maquiagem ou band-aid, né, ou esses curativos, no tom de pele de vocês? E aí eu reitero a pergunta também que eu fiz agora há pouco. Vocês têm professores e professoras que possuem o mesmo tom de pele que vocês, ou um tom de pele parecido? E aí, se vocês responderam sim para essas perguntas, muito provavelmente vocês são pessoas brancas. Portanto, vocês usufruem de todos os benefícios e os privilégios sociais inerentes ao privilégio branco. E aí é importante, professor Augusto César, a gente fazer um adendo aqui, que quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de privilégio branco, a gente não está querendo dizer também que as pessoas brancas não sofrem na vida. Lógico que sofrem. Sofrem ou por questões sociais, ou por questões de gênero, ou porque a única coisa que a gente tem de certo na vida mesmo é o caos, são momentos de sofrimento. Mas o que eu quero dizer é que essas pessoas não têm o fator raça como mais um motivo de sofrimento, como mais um motivo de exclusão social. A única diferença é essa. Aqui a gente não está competindo para saber quem sofre mais e quem sofre menos. Eu digo isso porque a gente vê nos últimos tempos, né, sobretudo na internet, uma desonestidade intelectual muito grande ou uma má-fé mesmo, né? De pessoas quando a gente discute raça, quando a gente discute, por exemplo, cotas raciais nas universidades. Porque as pessoas dizem, mas quando a gente fala de raça, de racismo, vocês estão querendo achar que pessoas brancas não sofrem. Obviamente que sofrem. Todo ser humano, todo mundo sofre, né? Mas, obviamente, que pessoas brancas não sofrem por serem brancas. Isso aí é fato. E aí, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente sabe que o racismo ele pode se manifestar de formas diferentes, né? Inclusive, através de práticas institucionais, seja nas instituições públicas, seja nas instituições privadas. E aí, a discriminação racial ela pode acontecer direta ou indiretamente, né? Ela pode se manifestar tanto na negação no acesso à instituição, como por discriminação dentro da própria instituição e também através do oferecimento inadequado ou discriminatório dos serviços prestados por essa instituição. E aí a gente, num país como o Brasil, onde o filósofo Kabele Munganga diz justamente, né, que a gente tem esse mito da democracia racial, a gente tende a achar que racismo aqui não existe. Porque aqui é diferente do que nos Estados Unidos, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, existiam os bairros de negros e os bairros de branco, né? O transporte público era dividido em transporte público de negros e transporte público de brancos. E aqui no Brasil, o racismo ele é, de certa forma, velado. É, de certa forma, hoje em dia, maquiado. Mas até pouco tempo atrás, também, o professor Augusto César me corrija se eu estiver errada, a gente tinha algumas leis, né, sobretudo após a falsa abolição, que criminalizavam comportamentos de pessoas negras. Né? A lei da vadiagem, a lei da mendicância, a gente tinha a criminalização também da capoeira, e a gente também teve, paralelo a isso, leis que beneficiavam pessoas brancas, como é o caso também da lei de terras, né, professor? É por isso que hoje em dia a gente tem um debate sobre reforma agrária muito forte, que visa justamente reparar historicamente a população negra. Mas isso aí é uma discussão para a aula de história, né? Não é para a nossa aula de hoje. Não vou dar spoiler da aula de história de vocês. E aí,
a gente sabe que aqui no nosso país, nós, pessoas negras, nós não sofremos, nós sofremos não só a discriminação racial, né, do preconceito racial no âmbito privado, mas também nós sofremos o racismo institucional, né, que ele inspira as políticas estatais que são dirigidas e se materializa nessas políticas. Então, é uma prática discriminatória, né, exercida pelo próprio Estado ao atuar de forma diferenciada em relação a esses segmentos populacionais de pessoas negras e de pessoas brancas. É só a gente ver, por exemplo, a forma, né, eu não sei aí no interior como é essa questão do policiamento realmente, mas aqui, né, na capital, eu já ouvi de policiais próximos a mim dizendo que a forma como eles abordam pessoas num bairro de periferia, como é o caso, por exemplo, do Alto Zé do Pinho, aqui em Casa Amarela, é diferente da forma como eles abordam em Boa Viagem. Porque as pessoas que moram em Boa Viagem são pessoas majoritariamente de classe média e branca, ao contrário das pessoas que moram no Alto Zé do Pinho. Né? Então, a gente vê aí a polícia, enquanto órgão estatal, enquanto representante do Estado, assumindo justamente essa posição de diferenciação, de tratamento desigual das pessoas por conta da sua classe e da sua raça. E aí a gente sabe que o racismo, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de relações de poder. Eu não sei se vocês já tiveram essa aula na disciplina de sociologia, mas se não tiverem, eu, no final da nossa conversa, também posso recomendar algumas leituras para o professor Augusto César. Posso deixar até aqui no chat também. Né? E aí, quando a gente fala de relações de poder no racismo, a gente está dizendo que o racismo ele é um sistema de dominação. E é um sistema de dominação que ele tem um propósito, grosso modo, né? Que é garantir, que é assegurar que as oportunidades permaneçam sempre na mão de pessoas brancas. E aí, para reproduzir esse sistema de privilégios raciais, né, é preciso desqualificar sistematicamente os membros de todos os outros grupos raciais. Ou seja, para eu garantir que haja esse privilégio branco, como a gente chama, é preciso desqualificar de todas as formas possíveis tudo aquilo que diz respeito a pessoas negras, pessoas indígenas. Ou seja, o padrão de beleza não é o padrão de beleza negro. O padrão de beleza é um padrão de beleza branco. Né? Só a gente vê quem são os galãs de novela aqui no Brasil, por exemplo. São pessoas brancas. A gente vê de certa forma, uma criminalização da cultura que envolve a cultura negra. Até poucos anos atrás, na verdade. Né? Acho que poucos anos atrás, quando eu falo, menos de 100 anos, e aí o professor Augusto César me corrige aí nas datas. O samba era um ritmo de periferia, né? Era um ritmo oriundo das favelas. E aí era um ritmo que, por muito tempo, também foi hostilizado, porque era ritmo de negro. Como a gente vê hoje um preconceito com o funk, o preconceito com o brega, o preconceito com o passinho. Eu não estou querendo justificar a misoginia que existe nas letras de algumas dessas músicas, não. Mas o que eu quero dizer é que são ritmos que são hostilizados ao longo da história do nosso país, justamente porque são oriundos da periferia, são oriundos, né, do povo preto. E aí isso é uma forma também de manter o privilégio branco, desqualificando tudo aquilo que remete à cultura negra no país da gente, né? Através dessa divulgação desses estereótipos. E aí, o que são estereótipos? Né? Os estereótipos são essas falsas generalizações que a gente faz com relação aos membros de outros grupos, no caso do povo preto. Né? Quando a gente fala de racismo estrutural, significa dizer que essa questão racial ela transcende o nosso comportamento individual. Quando eu digo assim, o Brasil é um país racista, quando eu digo assim, que o professor Augusto César, por ser um homem branco, ele se beneficia do racismo, eu não estou querendo dizer que ele em si é uma pessoa racista. Eu estou querendo dizer que ele faz parte de um sistema de poder que se beneficia dessas relações de opressão no quesito racial. Né? Ou seja, o racismo ele é um fenômeno social que ele faz parte do processo de construção das relações sociais. Né? Sejam relações cotidianas do nosso dia a dia, sejam relações políticas, sejam econômicas, sejam relações jurídicas, institucionais. Né? Por exemplo, eu vou lembrar aqui para vocês, ano passado, aconteceu o assassinato de George Floyd,
nos Estados Unidos, né? Vocês devem lembrar que surgiu aquele movimento Black Lives Matter na internet, né? Hashtag Vidas Negras Importam, enfim. Onde um policial norte-americano ele se ajoelhou no pescoço de Floyd em público, né? E matou ele asfixiado. Acho que todo mundo acompanhou esse episódio aqui. Só que isso aqui no Brasil também acontece, e acontece com muita frequência, né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o último mapa da violência, cerca de 78% das pessoas mortas pela polícia no Brasil são pessoas negras. E então, o que eu quero dizer a vocês, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né? O que eu quero dizer com isso é que para um policial, portanto, uma figura do Estado, ele está ali representando o Estado. Para ele se sentir à vontade de pisotear no pescoço de uma pessoa, né, no meio da rua, sem ter medo de filmagem, sem ter medo de exposição, né? Enfim, é porque, de alguma maneira, existe um processo de naturalização da violência contra pessoas negras. É porque, de alguma maneira, existe ali realmente um sentimento de que eu sou superior, o Estado, né, tenho o direito de pisotear, né, de massacrar essas pessoas, porque ao longo da história foi permitido que o Estado fizesse isso, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Portanto, eu me sinto no direito de matar essa pessoa, porque foi isso que aconteceu, ele morreu, né? E aí é curioso, minha gente, porque nos casos de racismo, agora voltando só para o nosso contexto aqui no Brasil, é que todo mundo, ou quase todo mundo, né? Eu digo quase todo mundo porque a gente está vivendo numa época de negacionismo, onde tudo aquilo que a gente achava que estava pacificado pelas ciências humanas, pelas ciências biológicas, agora a gente está tendo que repetir. Coisas óbvias, né? O negacionismo está tão grande que a gente tem que chegar nos espaços dizendo, olha, a Terra é redonda, vacina salva, né? Racismo existe. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente sabe, né? Todo mundo, ou quase todo mundo, como eu estou dizendo, vê a cor da maioria das pessoas que moram nas favelas. A gente vê, basta uma visita num presídio, aí em Arco Verde tem um, inclusive, que a gente vai ver a cor da maioria das pessoas que estão presas ali. A gente pode ver, né? Não precisa de pesquisa nenhuma, não. Basta a gente olhar para o lado, né? Para ver a cor das pessoas que estão em situação de fome. Não é insegurança alimentar, não. A palavra é fome mesmo. E a maioria dessas pessoas são pessoas negras. As pessoas que estão em situação de rua são pessoas negras. As pessoas que estão sendo agredidas pela polícia, na maioria das vezes, são pessoas negras. Mas nem sempre a gente acha que essa questão racial tem a ver com a gente. A gente concorda que existe racismo, a gente concorda que existem, né, que a maioria das pessoas que estão passando por todas essas violências que eu falei são pessoas negras, mas a gente acha que isso é um problema do Estado, ou é um problema do outro. O outro é que é racista. Eu não. Todo mundo, ou quase todo mundo, concorda que existe racismo no Brasil, mas a gente sempre tende a achar que a culpa é do outro. Quem pratica racismo é sempre o outro, né? Mas a gente tem que colocar a responsabilidade, chamar a responsabilidade da gente para jogo, né? Porque ninguém aqui é inocente. Todo mundo está vendo a desigualdade racial que existe no país da gente, né? Sobretudo eu falando aqui com vocês que são pessoas que têm um nível acadêmico já, que são pessoas instruídas. Mas o que é que a gente faz, né, para reprimir essa violência racial que a gente vê aí acontecendo? A gente se omite, né? A gente faz textão no Facebook, a gente posta hashtag Vidas Negras Importam no Instagram. O que é que a gente faz? Né? Qual é o posicionamento que a gente toma? Né? É feitiçar a música. De que lado a gente samba? Porque, como diz uma filósofa americana, que eu gosto muito dela, eu posso indicar uns livros para vocês aqui, no final da palestra, Angela Davis, ela diz que não basta a gente não ser racista. Isso aí é uma obrigação moral e social de qualquer pessoa. A gente tem que ser antirracista. E o antirracismo não é só a gente denunciar as práticas racistas que a gente vê por aí, não é só a gente fazer textão no Facebook, não é só a gente postar um card preto no Instagram com hashtag Vidas Negras Importam, não. Mas a gente ser antirracista é a gente, sobretudo as pessoas brancas, pararem para pensar, né, de onde vem esse sistema de poder. E para a gente parar para pensar sobre isso, uma coisa muito importante. Primeiro passo vocês já deram.
que é justamente participar desses espaços de desconstrução, né, que a gente tem a oportunidade de ter na faculdade. Segundo, é o que a gente chama de letramento racial, de ler pessoas negras, de ler juristas negros, de ler pesquisadores que falem sobre racismo. Porque a gente está vivendo uma época, minha gente, onde os conceitos que a gente tinha, né, que a gente já tinha pacificado, estão sendo cada vez mais descredibilizados. E isso é muito sério, né? Isso é muito arriscado. Ainda mais quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de um país como o nosso, que teve mais de 300 anos de escravidão, né? Onde a gente vê que as pessoas hoje que passam por situações, que estão em situação de rua, que passam por situações, por trabalhos análogos à escravidão, também são pessoas negras. As pessoas que estão encarceradas, a maioria delas também são pessoas negras. Então, a gente não pode delegar a responsabilidade de pensar sobre o racismo apenas para o outro, não. É preciso a gente tomar para si a responsabilidade de repensar o nosso posicionamento enquanto pessoa branca, enquanto pessoa privilegiada, né? Então, como é que é preciso vocês, brancos, se questionarem o tempo todo, né? Como é que você se beneficia do racismo? E o que é que você faz a partir do seu lugar de privilegiado, de pessoa branca, que não é demérito nenhum, vocês não têm culpa de terem nascido branco, ninguém tem, né? Mas o que você faz com esse privilégio é responsabilidade sua. E o que é que você faz, enquanto pessoa privilegiada socialmente, no quesito raça, para minimizar esses efeitos nocivos do racismo, né? No seu cotidiano, nos microespaços de poder que você frequenta. Vocês que são comerciantes ou que serão futuros donos de escritórios de advocacia, né? Vocês contratam pessoas negras para trabalharem com vocês, né? Vocês têm referências intelectuais negras. Se eu perguntar aqui, Juliane, que está se formando agora, Tânia, que está perto de se formar, quantos juristas negros vocês leram na faculdade? Por quantos pesquisadores negros vocês estudaram? Direito penal, direito civil, direito tributário? Quais são as referências artísticas, né, e profissionais de pessoas negras que vocês têm? Então, assim, eram essas algumas das provocações que eu queria trazer para vocês nessa conversa da gente de hoje. Eu acho que eu falei até demais e a gente agora pode abrir para o debate, porque é muito importante que a gente repense essas questões para além do mês de novembro. Porque o racismo, infelizmente, não existe só nesse mês, né? A atenção ao racismo ela é voltada geralmente no mês de novembro, o que não deveria ser, mas a gente aproveita esses espaços para fazer essas provocações e para construir juntos, né, novas formas de pensar o direito, formas antirracistas de pensar o direito. Porque não se enganem, daqui a pouco vocês vão se formar, vocês vão passar na OAB ou no mestrado, se vocês quiserem ser professores, vocês vão passar no concurso. E aí, depois, vocês vão ser o tipo de profissionais que trabalham só pelo dinheiro, vocês vão ser o tipo de profissionais que não vão fazer nenhuma análise crítica do direito, vão ser aquele tipo de profissionais que só reproduzem aquilo que está nos códigos, nas leis, sem perceberem que o que está por trás de cada processo, de cada folha mais não, né, que os processos hoje são eletrônicos, mas o que está por trás de cada processo ali são seres humanos, e seres humanos que têm, né, uma história, que têm uma classe social, que têm uma raça definida. Então, é bom vocês pensarem desde agora o que é que vocês estão fazendo com o conhecimento de vocês. Como é que vocês estão conduzindo o curso de vocês, o curso de Direito. Porque não pensem que Direito... vou ser bem sincera com vocês. Direito não é para fazer justiça, não. Quem estiver fazendo essa faculdade de Direito, curso de Direito, achando que vai fazer justiça quando se formar, pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Porque justo é Deus para quem acredita. Direito é manutenção das relações de poder. Se vocês lerem Foucault, vocês vão perceber o que eu estou dizendo. Quem tem vai continuar tendo, quem não tem vai continuar não tendo, sendo que de forma legítima. E aí cabe a nós, profissionais do direito, né, fazer o nosso trabalho de formiguinha na área que nos cabe, seja na advocacia, seja como delegado, como policial, como promotor, juiz, enfim, defensor público, para minimizar esses efeitos. Porque se vocês forem um tipo de profissional, né, que vão lá, dão expediente, trabalham só para ganhar dinheiro e para ter um DR no nome, a diferença de vocês e uma barata, para mim, é nenhuma. Então, pensem muito bem para quem vocês vão usar o conhecimento de vocês. Porque a máxima filosófica mais certa que tem é essa, que conhecimento é poder mesmo. E é responsabilidade também. É isso.
Bom, pessoal, e aí? A gente abre agora para questões, né? Quem quer começar? Quem quer colocar alguma questão? Ninguém vai se manifestar? Muito bem, vai lá, Juliane. Abra a sequência das questões. Boa noite a todos. Boa noite. Karina, você falou em tornar, como é que eu posso dizer, em efetivar as ações, né, antirracistas. Como é que eu posso, além de ter referências negras, além de ter professores negros, além de contratar negros, como é que eu posso efetivar o meu antirracismo? Como é que eu posso diminuir a culpa, entre aspas? Primeiro, Juliane, eu gostei da tua pergunta, mas vamos tirar aí esse sentimento de culpa. Vamos fazer uma mini sessão de psicanálise aqui, uma psicologia de boteco. A culpa, né? A gente tem essa mania, sobretudo que a gente foi educado numa educação cristã, de para todos os problemas sociais a gente achar que a responsabilidade, a culpa é nossa, né? E a culpa, ela aprisiona. A responsabilidade, não. Você, enquanto pessoa branca, você tem essa responsabilidade social de combater o racismo dentro do seu microespaço de poder. E eu acho que, assim, as primeiras ações que você pode fazer é justamente isso que a gente está conversando. Primeiro, letramento racial, ou seja, você lê sobre relações raciais, referenciar sua busca intelectual por pesquisadores negros, pesquisadoras negras, você ouvir pessoas negras, o que elas têm a falar também sobre racismo, porque, olha, eu não sou a dona da verdade e nem eu sou representante do movimento negro, não. Os movimentos negros são plurais, nós, pessoas negras, somos plurais e nós pensamos diferente também, né? Veja, tem pessoas negras que acham que o racismo não existe, né? Então, aí infelizmente, vai do pensamento de cada um. Mas o que eu acredito que as pessoas brancas podem fazer com o seu privilégio branco é justamente isso. Calçar as sandalinhas da humildade, reconhecer-se enquanto pessoa privilegiada e reconhecer que nos pequenos detalhes do dia a dia a gente pode reproduzir comportamentos racistas, Juliana. É normal, a gente é educado numa sociedade racista, num sistema racista, uma educação, inclusive, acadêmica, racista também, na medida em que nossos professores, a maioria deles não são negros, né? Os autores que a gente conhece na faculdade não são negros, a maioria, né? Então, assim, para desconstruir isso, leva uma vida. Mas o primeiro passo você já deu, que é tomar consciência dos seus privilégios. E a partir daí, o que você vai fazer com isso ou não vai depender da sua consciência, vai depender da sua boa vontade, né? Não é você se sentir culpada por você ser branca de jeito nenhum. A gente não está falando de culpa aqui, não tem nada a ver com isso, né? É você se sentir responsabilizada, né, pelo racismo nesse sentido, nos seus microespaços de poder, reconhecer que você faz uso, sim, de um privilégio, né? E o que você vai fazer com esse privilégio, aí é por sua conta. Mas eu acho que o começo, né, que o primeiro passo você já deu. Mais alguém? Vamos lá, minha gente. Kátia, Indira, Verusca, Renan, Alisson. Pode falar, Alisson. Boa noite, Augusto. Boa noite. Boa noite. Pelo o que eu entendi que você falou, a nossa sociedade ela já é uma racista de berço. E eu concordo plenamente nisso. Eu sou branco, minha família é branca. Só que eu tenho um primo que é negro, ele não tem tanta facilidade que nós temos. Assim, para você, seu ponto de vista, nós teríamos que, no caso, começar a educar nossos filhos do berço a partir desse momento, de agora que estamos tomando conhecimento desse racismo estrutural. Nós temos que educar nossos filhos, que são a próxima geração, para tentar diminuir mais e mais esse racismo, que já é impetrado na nossa sociedade. Perfeitamente. Karina, só para fazer uma provocação em tom de brincadeira, olha só, eu quero completar com isso aí.
Você no início coloca muito você colocou uma discussão que eu acho que é profunda na sociedade brasileira, que é a ideia da democracia racial, né? E que a gente tem alguns grandes construtores, né? E aí um dos grandes construtores da democracia racial é um pernambucano chamado Gilberto Freire, que dá essa falsa imagem de que não existe racismo, todo mundo é amigo. Então, nessa perspectiva, Bolsonaro não é racista porque é amigo de Hélio Negão, quem anda com Hélio Negão para cima e para baixo, né? Ou seja, eu tô com essa provocação aí, com essa provocação meio brincadeira, é no sentido de mostrar que muitas vezes as pessoas que são racistas, elas se colocam como não racistas porque são amigas de pessoas negras, né? É um racismo difuso. Como é que a gente poderia pensar essa questão aí? Aí veio na minha cabeça veio essa imagem aí. Exatamente, Augusto César, porque, pegando um gancho também no que a Alisson falou, eu acredito que o preconceito racial é o único que a nossa sociedade hipócrita tem vergonha de admitir. Porque ninguém tem vergonha de dizer que é machista, que mulher não pode fazer isso, que mulher não pode fazer aquilo. Ninguém tem vergonha de dizer que eu não gosto de gay, gay não entra na minha casa, eu não tenho amigo gay, não sei o que lá. Ninguém tem vergonha. Agora, racista, ninguém diz que é. Muito pelo contrário. A gente usa pessoas, né, do nosso ciclo de convivência, como a gente chama, né, de token, para dizer, não sou racista, tenho até um amigo negro. E aí, pegando um gancho no que a Alisson falou, que eu achei muito importante, Alisson, eu boto muita fé nas próximas gerações, né? Porque a geração atual, a minha geração, que eu acredito que deva ser a sua também, a gente está tendo outra educação. Então, os frutos da nossa geração vão ser criados por nós de forma mais emancipadora, eu acredito, né? No quesito de relações raciais, de LGBTfobia, enfim, de misoginia. E é interessante quando a gente diz assim, você disse assim, pelo que eu entendi, eu tenho um primo que ele é negro, mas é como se, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, é como se ele não tivesse noção de que é negro, alguma coisa assim. Se for isso que você quis dizer, eu lembrei de uma escritora brasileira chamada Neuza Souza Santos, né? Aliás, Neuza Santos Souza, que ela tem um livro que chama Tornar-se Negro, que ela diz justamente que o racismo no Brasil, ele é tão forte, que até a gente que é negro, a gente é educado a negar a nossa própria raça. E quando a gente vem se descobrir enquanto pessoa negra, a gente já tem até um certo nível de idade ou de maturidade. Por que eu digo isso? Porque desde criança, a gente é educado que o meu cabelo assim, é cabelo... Eu já escutei no tempo de escola, né? Que era cabelo de fuinha, que era cabelo bombril, né? Já me chamava de macaca. Em Afogados, eu estudei no Domota. Todo tipo de apelido racista que vocês imaginarem, eu já ouvi. E aí tem gente que diz assim, mas tu não é nem tão negra, pô. Tu é morena. Como se ser negro fosse um demérito, né? Como diz assim, bicho, tu não é tão negra, não. Tu não é retinta, não. Né? Sobretudo se você vier de uma família miscigenada como a minha. Porque a minha família, por parte não é de você, mãe, não. é negra. E por parte de pai é branca, né, Augusto César? E aí, a professora Cátia lembrou, Franz Fanon. Inclusive, leiam Pele Negra, Máscaras Brancas. É uma das recomendações de leitura que eu tenho para fazer aqui para vocês. Mas, voltando, o processo da gente se descobrir enquanto pessoa negra não é linear, não é do dia para a noite, a não ser que você venha de uma família que tem consciência, né, de que existe racismo, tem consciência da sua identidade racial e tem orgulho disso. Porque todos os dias, nós, pessoas negras, somos educados, somos incentivados a achar o nosso cabelo feio, o nosso nariz feio, a nossa boca grossa feia, os nossos ritmos oriundos de cultura afro-brasileira feios também, menosprezados. E o que eu acho engraçado é porque é o seguinte, ser negro não é moda, não. Agora, cultura de negro no instante vira moda. Porque se vocês lembrarem, até um dia desse, quem usava trança e quem usava dread, o povo olhava um lugar assim e dizia, olha a cor de gente podre, cabelo de gente sujo, deve ter cheio de piolho aí dentro. Aí agora é todo mundo de trança. Do mesmo jeito, lábios de pessoas negras, lábios grossos, que tendem a ser mais grossos, né? O povo dizia que era horrível, que era boca de macaco. Aí hoje em dia, todo mundo fazendo plástica, eu me esqueci o nome da plástica, bichectomia não. Esse negócio aí pra ficar com a boca grande. Aí eu fico pensando, mas rapaz... Oi? Botox. Botox, é um negócio desse assim. Eu digo, só é feio se for no povo negro, né? Porque quando é branco fazendo é moda. É porque... Então, assim...
É isso que eu estou querendo dizer justamente, né? O processo de identificação racial, de reconhecimento enquanto pessoa negra, Alisson, leva um tempo. E você, que é uma pessoa branca, e que, pelo que você me disse, você tem um filho e que tem essa preocupação realmente em educar seu filho numa educação antirracista, é muito interessante, é muito importante, porque é a partir das próximas gerações, né, que a gente pode ver o mínimo de racismo, o mínimo de machismo, o mínimo de homofobia acontecendo por aí. Exato. Tem algumas questões aí, Karina. Jamile, antes de eu colocar, Raíssa levantou a mão aqui, Jamile tinha colocado no chat. O que a senhora acha que impede a população brasileira negra de impor seu lugar, seu direito, e principalmente que merecem respeito, sendo a maioria em nosso país? Essa questão que a Karina levantou, eu acho uma questão muito interessante, porque tem uma outra lógica, que é o aprisionamento do mercado, né? Ou seja, todas essa modinha, vamos dizer assim, né? Ela acaba virando mercadoria. A gente pode esquecer que a gente diz um sistema, né, no capitalismo, e o capitalismo transforma tudo em mercadoria, inclusive certos códigos que antes eram, inclusive, denegridos pelo próprio mercado. Né? Então Denegridos, professor. Uma lógica aí. Denegridos, professor. Desculpa. Uai, tá vendo? Olha o racismo estrutural, o racismo aí, o que é que ele faz com a gente, tá vendo? Foi mal mesmo. Tá vendo Acontece. como o racismo tá lá? Cada dia eu tento me deseducar nesse sentido. Mas é difícil, é um processo de desconstrução diária mesmo. Sim, essa questão aí, Karina, que Jamil colocou. Quer emendar logo com a questão de Raíssa? Deixa eu responder, Jamile, logo, porque eu gostei muito dessa pergunta dela. Tá. Jamile, quando a gente fala de racismo, a gente fala de relações de poder. Como a gente fala de misoginia também, é uma relação de poder, de homofobia. Então, em que pese a população negra, estatisticamente, no Brasil, né, ser maioria, cerca de 54% da população brasileira se identifica como preta ou parda, e isso se identifica, né? Mas se a gente for pegar números de pessoas que nem se identificam também, esse número vai ser maior. Enfim, mas acontece que as pessoas que estão nos espaços de poder, portanto, as pessoas que ditam as regras, os comportamentos, os padrões de beleza da sociedade, são pessoas brancas. Ou seja, as pessoas que estão dominando o sistema de justiça são pessoas brancas. As pessoas que controlam a mídia, que controlam como a gente deve pensar, como a gente deve vestir, como a gente deve se portar, são pessoas brancas. As pessoas que controlam a política e a economia ainda são pessoas brancas. Então, quando a gente fala realmente de desconstruir o racismo, pelo fato de ser um sistema de poder, não é só pessoas negras serem maioria estatisticamente, né? Porque o que as pessoas negras mais fazem ao longo da história, Jamile, é se impor. O que os movimentos negros no Brasil mais fazem é se impor. Não existe, ao longo da história do nosso país, né? E o professor Augusto César me corrija se eu estiver errada também, nenhum momento da história em que os movimentos negros foram submissos, né? A não ser que eles fossem obrigados a ser, obviamente. Mas até no período da escravidão, a gente teve inúmeras revoltas onde as pessoas pretas, elas não se conformavam com o sistema que elas estavam vivendo, né? A gente teve, ao longo da história do país, inúmeros movimentos negros onde as pessoas se rebelavam contra o racismo, né? Se a gente vê do movimento negro unificado, da revolta dos malês, enfim, de todos os movimentos negros que a gente tem até hoje, não existe uma não vontade de se impor por parte da população negra. O que existe é que quem controla o nosso país, quem controla as relações de poder no nosso país são pessoas brancas. E por isso é tão difícil a gente quebrar esse sistema do racismo. É muito difícil. Por isso que isso parte também do nosso comportamento individual, do nosso dia a dia. Entendem? Raíssa? Oi, professor, professora, pessoal, boa noite. Noite. Assim, o questionamento que eu tenho é o seguinte: veja só, a gente vive num país completamente assim, miscigenado, digamos assim. E vocês acreditam, né? Acreditam que realmente há uma pessoa pura, assim, totalmente branca, que não tenha nas suas raízes o sangue negro?
Porque assim, eu pelo menos eu sou, digamos, eu tenho a pele branca, mas meu cabelo é cacheado e eu tenho muitas outras características que provêm da descendência negra. Então, vocês acreditam que realmente existe no Brasil hoje em dia ainda alguém que seja, digamos, puramente, entre aspas, branco e que assim, e eu pelo menos, eu vou dar minha opinião, pelo menos acredito que não. Então, para mim, o racismo é assim, assim, alguém que seja racista aqui no Brasil, para mim é uma besteira gigante, porque todos nós, de alguma forma, para mim, nos nossos antepassados, mesmo quem tem a cor da pele branca, hoje em dia, já teve nos seus antepassados alguém negro, sabe? E eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acreditam que existe hoje realmente assim alguém que diga, não, essa pessoa é puramente branca. E assim, eu não sei se vocês entenderam meu questionamento, se eu fui clara, mas eu queria a opinião de vocês. Karina, Entendi, Raíssa. Eu vai concordo. responder logo essa, tem outra também no chat, da professora Raquel. Deixa eu responder uma por vez. Beleza. Raíssa, eu concordo contigo, né? Eu concordo, apesar da gente saber que boa parte da nossa miscigenação foi fruto do estupro, né? Do estupro dos colonizadores contra as mulheres escravizadas, contra as mulheres indígenas, né? Porque o que a gente vê nas novelas da Globo é a mulher branca, filhinha do dono do engenho, se apaixonando pelo escravizado. Não, não era assim. Né? Raramente isso acontecia. A nossa miscigenação é fruto de uma cultura do estupro. Mas eu concordo contigo de que, apesar disso, nós somos um país miscigenado. E por isso mesmo é burrice, ou má fé, ou pior ainda, ou um sistema de poder muito bem pensado, né? Essa questão do preconceito racial. Concordo. Do ponto de vista racional, não era para a gente ser racista. Mas a gente sabe que nossas relações sociais, elas não se baseiam somente no racional, né? Se baseiam muito em questões morais, né? Em questões de preconceito culturais, né? Infelizmente. Nós não somos... E outra, Raíssa, racista não é só aquela pessoa que diz, olha, negro não entra na minha casa, eu não namoro com negro, não. A gente reproduz posturas racistas, no nosso linguajar, muitas vezes sem saber, né? A gente reproduz posturas racistas na medida em que nosso padrão de beleza tende a ser um padrão de beleza branco. As pessoas com as quais a gente se relaciona, seja um namorado, namorada, amigo, amiga, são pessoas brancas. Nosso ciclo de convivência são pessoas brancas. Aí você diz, Karina, mas eu não escolho minhas amizades pela cor. Eu não escolho a pessoa que eu vou me relacionar pela cor. Conscientemente, não. Mas inconscientemente, sim. Infelizmente. Porque é colocado na cabeça da gente, né, que o padrão comportamental aceito socialmente é um padrão comportamental branco, um padrão de beleza branco. Né? E aí, se a gente não tem conhecimento disso, passa batido, realmente. A gente não tem a obrigação de se posicionar contrário a uma coisa que a gente não conhece. Mas agora vocês conhecem. É porque né? Agora... essa questão aí é uma questão, como a Karina está colocando, Raíssa, que é uma questão que passa pela dimensão cultural, né? E assim, e algo que forma a nossa mentalidade. Eu mesmo agora acabei de falar, denegrir, por exemplo. Né? Ou seja, são essas coisas cotidianas que a gente muitas vezes não consegue dar conta, e à medida que a gente vai tomando consciência e vai tentando desconstruir, que vai afastando a gente cada vez mais de uma postura racista. Né? Acho que esse é o grande desafio nesse sentido. Aí você diz assim, perfeito, professor, você diz assim, mas porra, uma palavra só não vai fazer... com que o racismo aumente nem diminua, não. O pior, minha gente, é porque, assim, a língua, né, o idioma, é um instrumento também de poder, né? É um instrumento de manutenção dos privilégios. Então, na medida em que a gente naturaliza essas palavras, essas expressões racistas, a gente está naturalizando também o racismo. Infelizmente. Infelizmente, a língua também é uma forma de dominação. Tem uma questão da professora Kátia aqui, né? O que você acha das teorias do mulherismo, da diáspora negra, quando falam no sentido do afrocentrismo, diferente das feministas negras que já pensam numa linha mais voltada para a liberdade e protagonismo da mulher negra, visto que sofrem duplamente o machismo e o racismo? Tá fechada aí, Karina. Professora, gostei muito dessa pergunta. Eu, por muito tempo, né, eu me identificava enquanto feminista. E hoje, politicamente,
eu não me identifico assim porque eu não me reconheço no movimento feminista liberal que a gente vê hoje em dia. Porque é um movimento feminista que não abarca as mulheres negras. É só a gente ver. A gente diz assim, o voto, por exemplo, foi um direito feminino conquistado pelas mulheres ao longo da história. Foi, mas por quais mulheres? Por aquelas mulheres brancas que saíam para protestar a favor do sufrágio, enquanto as mulheres negras ficavam na casa delas tomando de conta dos seus filhos, da sua casa. Então, não estou querendo dizer que a luta das mulheres feministas brancas liberais não foi válida, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Eu estou dizendo que eu, Karina, não me identifico, né, enquanto feminista nesse movimento. Agora, o que a gente vê realmente é essa teoria do mulherismo, que é uma teoria que geralmente abarca a condição racial, né, as opressões raciais, sexistas e de classe, sobretudo das mulheres negras, e aí, politicamente, é uma vertente que eu me identifico mais, sabe? Justamente porque a minha crítica é a esse feminismo liberal, né, que não engloba a questão racial na sua luta. Então, não adianta a gente estar gritando por aí girl power, né, se esse girl power é só para as minhas manas brancas, enquanto as mulheres negras continuam aí sendo exploradas enquanto empregadas domésticas, enquanto mulheres de periferia, né, enquanto, enfim, todas as opressões que as mulheres negras sofrem ao longo da história. Ô Karina, com relação a essa questão que você coloca, é uma questão que eu observo também muito fortemente, né? E aí eu fico pensando nas articulações, entendeu? Assim, que eu acho que é o grande desafio, quando você coloca esse aspecto aí, né? E aí eu queria que pensasse um pouco sobre isso. Até que ponto, ou como nós poderíamos pensar processos de articulação nesse sentido, né? Ou seja, entre essas pautas. Porque, às vezes, olhando assim, eu fico pensando, né, em algum momento que isso acaba, de alguma maneira, criando uma certa pulverização, e essa pulverização, assim, de alguma forma, acaba não criando um grande arco dentro de um grupo específico. Assim, por exemplo, quando você fala do feminismo, tá entendendo? Atomiza. Até que ponto isso é interessante para o sistema também? Tá entendendo? Essa atomização. É nesse sentido aí. Mas olha, professor, atomizados, fragmentados, nós já somos, né? Seja por questões de classe, seja por questões de raça, seja por questões de gênero, ao longo da história, fragmentados e polarizados, nós já somos. A questão é que não adianta a gente tratar relações sociais, sociais como um todo, e aí eu envolvo questões de raça, de classe, de gênero, etc., como se fosse todo mundo uma coisa só. Como se tivesse todo mundo no mesmo barco. Infelizmente não dá, porque cada pessoa cada grupo social tem sua particularidade. Por exemplo, é preciso, dentro do feminismo, a gente discutir questões de raça, por exemplo, como eu acabei de falar, que a professora citou. É preciso a gente discutir um feminismo que abarque também as mulheres trans. É preciso que a gente discuta um feminismo que abarque as mulheres idosas. É preciso que a gente discuta um feminismo que também abarque os homens, que são vítimas desse machismo estrutural, sabe? Que se prejudicam também desse machismo e que não se dão conta. Na própria formação deles também, nesse sentido. Exato. Então, assim, essa pulverização, eu entendo que é, inclusive, necessária, é salutar e é estratégica para a gente conseguir debater e para a gente conseguir analisar e vivenciar as relações sociais como elas de fato são. Porque se a gente for colocar todo mundo no mesmo barco, não existe. Todo mundo no mesmo barco só vai privilegiar aquelas pessoas que já são privilegiadas historicamente. Infelizmente. Nós somos plurais. Nós somos plurais. Então não tem como tratar todo mundo igual. Né? Não tem. Tatiane levantou a mão. Pode falar, Tatiane. Tatiane? Bom, acho que ela levantou e... Boa noite. Boa noite, Tatiane. Levante um pouquinho. Depois de Tatiane, Inocência também quer colocar uma questão. Tatiane, fala um pouco mais alto que a gente não está escutando. Não sei se as outras pessoas estão escutando. Tá certo. Tá? Vocês estão ouvindo agora? Agora sim. Agora melhorou. Pronto. Diante da fala, logo no começo da professora Karine, ela falou o seguinte, né? Sobre essa questão, assim, que a relação do racismo, né?
devido à cor, né? Que as pessoas brancas, né, sofrem menos, né? Essa questão do racismo. Referente a essa fala dela, né? Eu sou branca, né? Mas eu sofro todos os dias, assim, devido a eu pertencer a uma comunidade indígena e eu não possuir perante a sociedade algumas características, né, das quais a sociedade já atribuíram às populações indígenas, né? Então, falando a ela, então, todo dia, né, a gente tem que construir, né, esse conceito do que é ser indígena diante dessa questão. Porque a sociedade, ela sempre está batendo nessa tecla aí de que uma pessoa branca, né, dos olhos claros, né, como é que ele se representa numa sociedade como indígena? Então, assim, eu acredito que a minha luta também é considerada a mesma luta também dos negros também, né, nessa relação assim de cor. Eu acredito, sim, professora, que nós estamos aí num barco que é o mesmo caminho. Sem dúvida nenhuma, Tatiana, sem dúvida nenhuma. E aí a professora falou aqui no chat, né, o perigo de uma história única, e casou muito com o que você falou agora, né, a professora Kátia falou. Por quê? Porque Chimamanda Adichie, né, que é uma escritora, se eu não me engano, Chimamanda é nigeriana. Eu recomendo para vocês que leiam o livro Americana dela, né, um romance, e leiam também Histórias sobre o Luto, que ela escreveu agora há pouco na pandemia. Mas, enfim, Chimamanda, ela diz justamente isso, né? Que o perigo de uma história única, da gente também tratar todo mundo como se fosse igual, como se nós estivéssemos no mesmo barco, como que só existisse uma única raça, que é a raça humana. Qual é o perigo disso? Qual é o perigo dessa única história? É justamente a gente anular as particularidades, de cada povo, né? Como se um povo só fosse uma única coisa, como se o povo negro fosse o único, como se o povo indígena fosse o único. E acabam sendo, esses povos acabam sendo objeto de discurso de outros povos que se valem disso para justificar sua opressão. Então, na medida que você diz assim, eu sou uma mulher indígena, eu sou branca, mas eu sou uma mulher indígena, eu tenho minhas origens indígenas, isso ninguém vai tirar de você, não. E realmente é muito bom quando você traz o seu depoimento aqui, quando você traz a sua experiência de vida nisso, porque remete muito ao que Chimamanda Adichie diz, né? Que o perigo de uma história única é justamente esse, é a gente criar estereótipos. E quem foge desse estereótipo não é considerado negro, quem foge desse estereótipo não é considerado indígena, né? Isso também é uma forma de dominação. Exato. Karina, tem uma questão da Jamília aqui, né? Ela falando uma situação pessoal, ela falando que a avó dela é branca, cabelo liso, e casou com o avô dela que era negro, né? E assim, pelo que eu entendi, é que ela está colocando a avó dela preconceituosa, no sentido, tem preconceitos, né? E como é que você consegue explicar isso, né? De gostar de uma, por exemplo, se casar com um negro e ser preconceituoso, né? Eu acho que essa é a ambivalência que todo mundo carrega, de alguma forma. Ô, minha gente, eu não posso explicar. Primeiro, porque Isso é eu não complicado. conheço a relação de sua avó com seu avô. Segundo, que eu não sou psicóloga para explicar o que passou pela cabeça dela, o consciente ou inconscientemente. Eu não sei, realmente eu não sei. Agora que, enfim, nós somos contraditórios, o ser humano é contraditório. Exatamente, eu acho que é isso aí. É porque a gente tende, muitas vezes, a criar esses estereótipos mesmo. Ou seja, você é racista, você é assim, você não é racista, você é assim. E às vezes a gente esquece, vamos dizer assim, da ambivalência que existe em cada um mesmo. Exato. Não é? E essa é a complexidade da vida humana, Jamília. A gente não tem muito o que fazer, é só tentar. Pode ser que não seja estranho para ela, Jamília. Tentar entender, se a gente não puder entender e ver o que é que ela coloca. É a professora Indira e Plábio. Né? Eu vou pegar aqui tua frente rapidinho, só para tentar, Jamile, talvez te apontar algum caminho assim de compreensão. Tem crescido muito, né, nos Estados Unidos e no Brasil, um movimento afrocentrista, né, e que defende, inclusive, dentro da lógica do amor, relações afrocentradas, relações entre pessoas negras, porque há relações entre pessoas interraciais, né, pessoas negras e brancas são comuns, assim, existem. E, na maior parte dos casos, elas contêm racismo, né? Mesmo que esse racismo não seja
manifestado de uma forma tão explícita, né? Ou tão violenta, ou com xingamentos, ou enfim. Mas, inclusive, nessa questão do feminismo negro, né? Como os homens negros, eles sofrem, em diversos contextos, opressões maiores do que mulheres brancas. Então, o caso do teu avô e da tua avó é um caso de uma relação interracial que é estruturada dentro da lógica do racismo, né? E que coloca muito fortemente a questão da interseccionalidade, né? De como os corpos realmente são atravessados pelas relações de poder de formas distintas e de como os corpos negros, eles estão em uma relação de desigualdade e as subjetividades são estruturadas a partir dessa lógica, né? Então, assim, não é tão incomum que entre relações de pessoas negras e brancas o racismo se estabeleça, porque como a gente está discutindo, né, sobre racismo estrutural, o racismo ele organiza a nossa subjetividade, né? Então, o racismo ele pode conviver com o amor e ter racismo ali e ser uma relação racista, mesmo entre pessoas que, sei lá, se gostam. Existir uma relação de poder. Eita, Sazão não carrega. Então é isso, eu acho que dá para ir por esse caminho, assim, Jamile, que não é tão incomum assim quanto parece. Eu acho que é legal dar uma olhadinha, né, nesses manifestos de afrocentrismo, né, e da reivindicação desse lugar nas relações amorosas, né, de relações afrocentradas, o motivo, os depoimentos, assim, acho que vai te ajudar a entender tua história um tiquinho. Obrigado, professora Indira. Flávio? Flávio, liga o microfone. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, professora Indira. Camila aí. Eu primeiro quero fazer um convite para amanhã. Um movimento vai ser lançado amanhã na Câmara de Vereadores, às 9 horas, pelo o primeiro encontro do Movimento Negro Cristão, que é um movimento que é uma disseminação do nosso movimento nacional de luta pela moradia aqui em Arco Verde. Indira, você está convidada. Seu pai vai vir aí para encabeçar essa discussão. Nós, essa semana, estivemos lá na Assembleia Legislativa, conversando com o líder do governo, falando sobre os quilombolas, falando sobre a nossa luta aqui no sertão de Pernambuco, que é uma luta muito difícil, uma luta que a desigualdade ela é muito grande, mas nós estamos na luta aí, porque hoje nós vivemos com um governo fascista, um governo que discrimina, que ele persegue, tá entendendo? Quer privilegiar algumas pessoas para desmoralizar os nossos movimentos sociais, o qual eu encabeço o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Sertão de Pernambuco, tá entendendo? Então, a nossa luta é uma luta constante. Falando aí, minha irmã Karina, é Karina, né? Hoje, bem entendido, eu estou no movimento pelo amor, não pela dor, estou no movimento pelo amor, o qual eu sempre nas minhas palestras, que eu dou quando eu vou visitar outros estados, quando vou para Bahia, Fortaleza, Brasília, aí sempre eu encabeço, eu estou no movimento pelo amor. Então, mas falando da diferença racial, nós do movimento, nós encorajamos as mulheres, nós empoderamos, nós amostra algumas portas, janelas, nós abrimos janelas para empoderar as mulheres negras e os homens negros, que a luta ela não é fácil, mas a luta ela é provável para quem acredita, porque como a irmã Indira aí fala, muitos negros já têm o racismo dentro dele mesmo. Então, no nosso movimento, nós procuramos mais ajudar, conscientizar, empoderar
as pessoas para não pensar desse jeito, porque nós lutamos uma contramão, porque é matando leão todo dia que nós vamos conseguir nossos direitos, vamos conseguir nossos objetivos, mesmo com as dificuldades. A senhora sabe, doutor Karina, que a luta, mesmo às vezes quando você tem uma pessoa negra naquele poder, o poder sobe a cabeça e ele não defende mais nem a cor nem a classe dele. Então aí já se tem um racismo. Mas aí, Flávio, também é excelente sua observação. Mas aí eu não tenho a mesma experiência de militância como você, obviamente, você é mais maduro do que eu nesse sentido. Mas a impressão que eu tenho é que quando isso acontece, né, primeiro é porque nós, seres humanos, nós somos vaidosos. Infelizmente, a gente às vezes deixa o ego tomar de conta. Segundo, quando a luta não é coletiva, quando a luta não é por um propósito coletivo, quando a luta é por um propósito apenas individual, é muito fácil a gente se corromper. É muito fácil a gente ceder aos desmandos, aos prazeres da vaidade, do poder. Quando a gente tem um propósito coletivo de luta, quando a gente está firme nesse propósito coletivo, a gente não se deixa seduzir tão fácil pelo poder. Concorda? Concordo, sim. Inclusive, até falando assim, minha mãe é quase índia, é filha de índio, e eu tenho um pouco de experiência. Estou no movimento há muito pouco tempo. Entrei em 2017, está entendendo? Mas hoje, fazendo esse curso de Direito, é que eu vou tendo mais conhecimento, vai enriquecendo a minha vivência, vai enriquecendo meu vocabulário, a minha ideologia, o meu pensamento. Está entendendo, professora? Não porque eu me lembro que o ano passado eu fui fazer um protesto, em Recife, saí da Câmara de Vereadores para o Palácio das Princesas, e você sabe que nós que temos entendimento de movimento social, aí a polícia veio fazer pressão em cima de mim, porque quando minha esposa também faz parte do movimento, também minha esposa, porque disse que assim eu me apaixono mais, porque minha esposa também, ela faz parte, ela também se apaixonou pelo movimento. Então, isso me fortalece, apesar de nós sermos brancos. Mas não, eu me ponho no lugar de quando eu não tinha um teto para morar, eu me ponho no lugar daquela pessoa que quando eu ando na favela, que eu chego lá, chego bem apresentado, não vou dizer chego bem apresentado, tá entendendo? Chego no carro bom, uma coisa outra, mas aquelas pessoas têm confiança na minha voz. Eles sabem que a minha palavra é uma palavra de confiança, uma palavra que não vou ser corrompido, que eu não vou ser curvado aos poderes. Então, eu marchando lá, aí mandaram meio mundo de polícia cercar. Só que eu chamei as famílias e disse, olha, vamos andar em Indiana, a passo de tartaruga até o palácio. Nós começamos 9 horas da manhã, chegamos no palácio às 2 horas da tarde. É um percurso pequeno. E a prisão de ligeiro. E eu, quando nós chegou lá, tinha rádio patrulha, batalhão de choque. O que você precisa de polícia que eu nunca tinha visto na minha vida. Tá entendendo? E o qual minha líder lá na capital pernambucana, ela foi agredida pela polícia. No meu caso, é totalmente diferente. Então, minha esposa foi denunciar, a minha líder, Paulo André, e mais 2 representantes foram denunciar no Palácio do Governo. Aí, quando chegou lá, o meu líder disse, balança as grades. Aí, quando eu disse, meu Deus, um monte de velhinha aqui, um monte de pessoas fragilizadas, confiando na minha palavra, vai ramar um bala de borracha. Eu disse, epa, tá errado. Aí eu liguei para minha esposa, Cleide, vai negociando aí, junto com o governo aí, enquanto eu consigo chamar a imprensa para dar um foco. Aí na hora que ele balançar as garras, para começar aquele balanço de borracha, sabe o que eu fiz? Eu disse, epa, Deus me deu uma luz na minha cabeça, chamei um grupo de 50 pessoas, aí são 3 pontos lá perto do Palácio do Governo. Cada grupo de 50 vai para a primeira ponta, a segunda e a Princesa Isabel.
vamos dar um nó no trânsito. No instante, o governo cedeu, se curvou ao movimento, atendeu as reivindicações todas, não atendeu todas, porque algumas ainda estão travadas, mas nós mostramos força, união, nós vence. Apesar que na política nós temos representantes que nós merecemos. Ele não ganhou com o meu voto, mas ganhou com o voto da maioria. E hoje nós pagamos o preço. Pagamos um preço caro. É verdade, Pablo. Paga um preço É verdade, Pablo. Ô, professor. Tá entendendo? Eu sou comerciante do ramo, eu vendo gás. Oi. Oi. Fábio. Então, eu queria aproveitar Ô, Fábio, eu vou só pegar e eu uma lembrei questão aqui. Pode falar, Karina. Que tem uma questão também ligada a essa Não, questão. eu peguei só a deixa de Flávio, porque eu queria, antes da gente encerrar, indicar algumas leituras para quem tivesse interesse, né, no que a gente conversou aqui hoje. Primeiro, eu indicaria um livro que a professora citou aqui, Fanon, muito bem lembrado, que seria Pele Negras, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. O segundo é Racismo Estrutural, né, de Silvio de Almeida. Para quem aqui, acho que aqui todo mundo é estudante de Direito, então eu recomendaria também Pensando como um Negro, que é um livro de hermenêutica jurídica, também, de Adilson Moreira. E um romance, né, para não dizer que não falei das flores, chamado Americana, de Chimamanda Adichie. E aí, quem quiser, quem quiser falar comigo depois no direct do Instagram, eu posso indicar outras leituras. Mas é importante, professor, que a gente deixe essas leituras registradas para quem tiver interesse em se aprofundar nesse debate. E aí eu quero articular com essa questão também aí, para a gente finalizar, porque acho que já está batendo na tua hora aí, Karina, né? Que aí é o seguinte, juntando com a experiência que o Pablo estava relatando aí, da coisa de como os movimentos sociais são importantes para construção, vamos dizer assim, não só da cidadania, mas pela luta por direito. No caso de Pablo, ele é um militante da área da moradia. Eu queria juntar essa questão que Pablo traz, esse relato que ele faz, com uma pergunta do José Guilherme, que fala sobre essa questão lá do George Floyd, né, do movimento das vidas negras, né, que tomou conta de todo mundo. E aí ele coloca, né, ele vai relatando aqui a questão da morte de George Floyd. E diante disso, existe alguma lei específica que seja referente a esse acontecimento? Uma lei? Então, porque esse acontecimento foi nos Estados Unidos, né? Então, eu não sei como é essa questão de legislação racial lá. Aqui no Brasil, a gente já existe, já tem a lei de racismo, né? Que é uma lei de 1889, depois da Constituição, depois da Constituinte, e a gente também tem o crime de injúria racial, que são coisas diferentes, né? Grosso modo, a diferença aqui, o racismo é um crime cometido contra a coletividade, ou seja, você, por exemplo, dizer, na minha loja, no meu restaurante, não entram pessoas negras. E injúria racial é você se referir a uma pessoa específica de forma racista, como aconteceu no caso daquele jogador Aranha, né, que um torcedor chamou ele de macaco. Ali foi um caso de injúria racial. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa legislação. Nos Estados Unidos, eu não sei como foi que ficou, se já tinha antes do caso de Floyd, se passou a ter depois, eu realmente não tenho essa informação. Minha gente, peraí, rapidinho. Pessoal, olha só para a gente agilizar umas questões aí, porque a gente tá aí estourando o horário. A professora tem que se ausentar. Os que não forem alunos daqui da faculdade da ESA, por favor, coloquem o nome aí com e-mail, que aí eu vou tentar falar com o coordenador, o professor Adriano, ver se ele pode dar alguma certificação, tá certo? Aí, quem não for da ESA, coloca, por favor, aí o nome junto com o e-mail, tá certo? Que eu vou copiar. Mais alguém? Inocêncio? Tá aí. Certo? Oi. Você coloca a sua questão. E aí depois finaliza quando a hora da professora. Tá. Professora. Inocência, a gente não. Boa noite, estão me ouvindo agora? Agora sim.
eu queria que uma boa parte do país pudesse ouvir suas provocações. Aí, em cima dela, de todas que eu coloco, em termos de que o Brasil precisava, assim, ter uma educação mais severa, eu queria que você me apontasse qual seria algumas soluções. Como, por exemplo, eu já até posso até responder à pergunta. A gente faz tanto movimento, tanto debate, as palestras nas escolas, tentando educar os nossos alunos, mas acredito eu que se não houver uma maioria, como você bem colocou, para nos representarmos, e leis mais severas que pudessem punir as questões raciais, os crimes, a gente não dá um passo, então vai ficar na discussão, vai ficar nas palestras. Então, acho que o país só ia ter empatia um pelo outro. Não só o país, o mundo, só ia ter mais empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro, a partir do momento que a dor viesse no bolso. Porque quando a pessoa está lá, ela em cargos mais lá em cima, o que é que acontece? Elas vão ser corrompidas. Então, a corrupção ela só vai existir quando houvesse, na minha opinião, punições e lei mais severa. E que isso eu acho que está longe de acontecer, porque, como você bem colocou, tem uma maioria representando essa classe, uma minoria representando essa classe. Mas aí, Inocência, a gente corre no perigo de achar que o racismo, como qualquer outro problema estrutural social, se resolve com lei. Quando, no meu entendimento, não se resolve. É como aquilo que eu falei, né, no começo da nossa conversa, que eu citei Carlos Drummond de Andrade, que ele diz, né, que as leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Então, a gente não pode cair no conto do vigário de achar que, por meio da via legal, a gente resolve. Porque você disse aí, a gente precisa realmente... É interessante essas palestras para a gente educar os outros, os alunos, sobre racismo. Mas aí eu te pergunto, Inocêncio, e a gente se educa de uma forma antirracista? A gente presta atenção no nosso comportamento quando a gente está sendo racista, quando a gente está sendo preconceituoso? A gente presta atenção nas nossas referências, que na maioria das vezes são de pessoas brancas, são de um padrão de beleza branco, é um padrão de intelectualidade branco. Então, o racismo não é um sentimento... Me desculpe, me permita discordar, Juliane. Não é um sentimento de ódio. É uma questão de poder mesmo. É você se achar superior a outra pessoa por conta da raça, por conta da etnia. Então, o sistema de poder não se dissolve do dia para a noite. Não se dissolve através de lei. Infelizmente, não é tão fácil assim. Se dissolve através da desconstrução diária daquelas pessoas que se privilegiam desse sistema. Por isso que é importante que pessoas brancas tenham consciência dos seus privilégios e que passem dia após dia a se reeducar. Não pense que a gente vai resolver o racismo do dia para a noite, não. Infelizmente, Inocência, eu queria estar viva para ver isso. Mas o que a gente faz é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito. E é um porque processo não acaba nunca. Bom, pessoal. Então vou encerrando por aqui a atividade de hoje. Né? Fiquei muito feliz da participação de todos vocês, alunos do primeiro período de Direito. Né? A aula era para eles e foi aberta para todos os outros que vieram, que aqui chegaram. Né? Saudar aí de forma especial os alunos da FASP. Né? Eu dei aula lá durante algum tempo, ajudei lá a implantar o curso de História. Né? É uma instituição que eu tenho muito carinho. Né? Morei um tempo lá também, em Afogados. E aí eu queria, mais uma vez mesmo, agradecer, Karina, a tua disposição. Sei que você está meio aí ruim, com a coluna quebrada, mas fico feliz de você ter conseguido participar e aguentar até agora. Eu tô a pulso aqui, a idade faz essas coisas, né, Augusto César? Estou aqui só o pó, mas eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com os alunos da ESA. Fico feliz e honrada em ter aprendido com vocês, ter aprendido com os outros professores e professoras que participaram dessa aula também. É muito bom quando a gente troca experiência com quem sabe mais do que a gente, e eu faço questão de aprender com vocês. E é isso, estou à disposição. Né? O que precisarem de mim também, contem comigo. Meu Instagram está à disposição, meu direct está às ordens, sobretudo se for para indicações de leitura. Então, a gente vai aprendendo junto e aprendendo umas coisas e desaprendendo outras, né? Se reeducando, que é só assim que a gente consegue realmente uma prática antirracista. Exato. Então, professor Augusto César, conta comigo, viu?
Obrigado. Eu queria também registrar a presença de matemática e de engenharia. Os cursos de matemática e engenharia também estão aqui, né? E eu acho que é uma discussão muito pertinente para todas as áreas, inclusive, né? Era muito bom que a gente conseguisse, e aí é uma luta que, de alguma maneira, eu até tento provocar na faculdade, que a gente consiga repensar, inclusive, os currículos nesse sentido, né? De ter no currículo de direito, quem sabe, né, a gente está passando por esse mesmo momento agora de validação do curso, e aí depois a gente vai poder reestruturar o curso. Tem uma disciplina que discuta questões relacionadas a essa dimensão étnico-racial, né, de forma mais profunda, e até mesmo vinculada a um ramo do direito mesmo, pensando isso aí, né, e aí a gente tem aí possibilidade de provocação. Novamente, agradecer a todo mundo, a todos que eu estou vendo aqui, Flávio, Juliane, Verusca, Alberto, Renan, Tatiane, Inocêncio, né? É isso que eu estou vendo na minha tela. Obrigado aí pela participação. Forte abraço, tá certo, minha gente? Eu quero reforçar o convite amanhã. Movimento Negro Cristão, amanhã, na Câmara de Vereadores, às 9 horas da manhã. Quem puder ir, vamos ter várias palestras, empoderamento das pessoas sobre os seus direitos e deveres e as leis novas sobre os direitos negros. Muito bem. Valeu. Valeu, Pablo. Obrigado.